ao que não é verdade, né? Meu ponto de vista não foi o que aconteceu. Provas foram colocadas, o dinheiro foi devolvido, o dinheiro foi empregado, né, Celestino? Eu acho que dentro da Petrobras. Então, para devolver esse dinheiro, vai tirar de dentro da Petrobras de novo, que já está em um outro esquema, numa outra situação também, com algumas interrogações que a gente também vai ver daqui para frente uma sequência. Ao meu ver, é um pouco perigoso até o que se diz, né? Temos que tomar um pouco de cuidado com as palavras usadas aqui para frente, porque se ele foi absolvido, o doutor está aqui na minha frente, o Calazans pode até me ajudar nisso, se ele foi absolvido disso tudo, a palavra usada contra já não deve mais ser usada, né? Então, a gente acaba ficando um pouco acuado, esperando as cenas próximas que vão acontecer. Calazans? Olha, é uma coisa absolutamente absurda. Isso aqui não se trata apenas de anular as provas desse acordo de leniência. Isso acaba por anular o próprio Poder Judiciário brasileiro, porque essas provas elas foram analisadas por diversas instâncias. Eu sempre fui um crítico da forma de atuação da Lava Jato, da forma de atuação especialmente do então juiz Sérgio Moro. Acredito que havia, sim, pontos fora da curva nessa operação e que estão resultando nessa anulação toda agora. Agora, uma coisa é nós considerarmos os aspectos formais que realmente, em muitos pontos, deixaram de ser observados. A outra coisa é a materialidade dos fatos. O grande esquema de corrupção no Brasil que foi descoberto e que agora está sendo deixado de lado e até mesmo premiado, porque daqui a pouco o Estado brasileiro vai começar a devolver o dinheiro desses acordos de leniência, de todos os acordos que foram feitos, e vai começar a indenizar essas pessoas. Só que essas pessoas, como o Lula, não foram julgadas só pelo Sérgio Moro. Ele foi julgado também pelo TRF4 e foi julgado pelo STJ. Então não valeu nada. Ou seja, a decisão dele não está anulando prova, está anulando todo o trabalho feito pela magistratura brasileira. É um absurdo. E mais ainda, está dizendo que os métodos para obtenção dessas provas foram métodos coercitivos. Métodos coercitivos são os que o Alexandre de Moraes tem usado agora com relação às pessoas que, sem individualização de pena, lembrando que a Defensoria Pública da União, inclusive nesse ano, por conta do absurdo, do vandalismo ocorrido no dia 8, lá em Brasília, ela se manifestou publicamente dizendo do perigo, do problema que estava acontecendo nos processos, porque os réus não tinham condutas individualizadas. Quem não tem conduta individualizada não tem como fazer defesa. Então, como é que o Supremo vai resolver isso? Como é que eu tenho uma corrupção efetivamente descoberta, ou seja, ela aconteceu, o esquema de corrupção é certo, aconteceu e tem problemas formais, agora a formalidade está passando por cima da matéria e, ao mesmo tempo, o mesmo Supremo Tribunal também tem usado de métodos ilegais de coação para forçar prisões absurdas e delações também absurdas. Uma contradição e um atentado à história do Brasil. Edivaldo Magro. Vocês vão ter uma questão aí que eu concordo, né? A questão, por exemplo, da Odebrecht. Se a gente conseguisse tirar e não acabar com a empresa, como aconteceu, milhares de empregos se perderam, será que era possível tirar só o condenado dali, que era Marcelo Odebrecht e a família, e preservar a empresa? Mas, enfim, é outro debate esse. Lembrando, viu, Calazans, que a segunda turma da STF já tinha anulado essas provas, já havia dúvidas enormes sobre como foram obtidas essas provas, como esse acordo de leniência, né, foi conduzido naquele momento, tanto que agora o Dias Toffoli criou uma força-tarefa para investigar a própria Polícia Federal e a forma como foram obtidas todas essas provas. Lembrando que o Dias Toffoli está na lista da Odebrecht. Não só, o Dias Toffoli foi advogado do PT durante muitos anos e consultor da CUT durante muito tempo. Sim. E foi o cara também que impediu que o Lula saísse da prisão para visitar o irmão dele. Né? Tudo errado. E a lei permite isso também. Então, assim... E foi para Cuba. Eu acho que nós não temos dúvida nenhuma aqui que houve corrupção. Ponto. Agora, o que é importante é levantar. Se houve e as provas, né, estão conduzindo no sentido, as evidências, os indícios nos conduzem a acreditar que houve uma série de irregularidades em todo esse processo. A forma como ele foi conduzida e que botou Lula na cadeia, tirou Lula da cadeia e o posicionou como candidato e permitiu a ele eleger esse presidente da República. Então, o que se deve ver, deve haver um
uma meia-culpa também, uma compreensão de todo esse processo, porque, sinceramente, não é possível acreditar que todo o judiciário, quer dizer, da alta corte, da mais alta corte, todos, de alguma forma, estejam mancomunados, quer dizer, somos uma organização criminosa para proteger um determinado governo, ou encobrir provas que existam. E deixar claro, viu, não existe, Lula não foi inocentado em nada. O que teve, que voltou para a primeira instância e, de repente, não vai caminhar no governo dele, mas talvez, né? Lá no futuro tem uma segunda prisão. Mas, assim, é um debate. Será que toda a nossa corte está contaminada para o entendimento de que... A delação da Odebrecht foi coercitiva. Fica o debate aí, fica